Então, estamos começando mais um podcast e hoje o nosso convidado é o Dr. Felipe, ele trabalha na área de psicologia, certo? E vocês vão estar aqui conhecendo um pouco do Felipe, ele vai se apresentar. A gente vai falar bastante assunto para estar informando vocês e estar ajudando no seu dia a dia. Então, doutor, fala um pouquinho sobre você. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual o horário. Meu nome é Felipe Henrique Vieira Dias, eu sou psicólogo do CRP 04-65222, é importante a gente deixar isso. E o Lelito me convidou para a gente falar um pouco sobre o suicídio, aproveitando esse gancho do Setembro Amarelo, essa campanha tão importante e que é tão difundida no Brasil. Então, doutor, vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. De onde surgiu essa ideia do Setembro Amarelo? Primeiro é importante a gente falar que o suicídio é uma questão muito complexa, um tema muito sério, e que apesar de ter um mês e uma data, que é o dia 10 de setembro, que é o dia oficial, é importante que a gente fale de saúde mental e de suicídio, prevenção do suicídio, o ano inteiro, porque as pessoas estão em sofrimento o ano inteiro, não tem um marco, um marco de um mês. Mas a campanha é importante porque ela dá visibilidade, as pessoas falam sobre isso, movimenta, inclusive muito as redes sociais, e as pessoas se tornam um pouco mais empáticas, Mas não precisa ser e não pode ser só durante o mês de setembro, tem que ser durante o ano todo, o dia todo. Todos os dias, porque as pessoas estão sempre em sofrimento, cada um com as suas questões. A campanha é encabeçada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina, mas é um tema caro para diversas profissões, inclusive a psicologia, que trabalha com saúde mental, é uma área da saúde. Então, nos é muito caro esse tema também, falar sobre isso. Levantar essa bandeira de prevenção do suicídio e de conhecer os fatores de risco, os fatores de proteção, informar as pessoas para que elas tenham estratégias de lidar ou de forma pessoal, ou um amigo, um vizinho, um parente que também esteja atravessando questões que envolvam o suicídio. Por que amarelo? Porque um jovem chamado Mike M., um jovem de 17 anos, ele suicidou em 1994 nos Estados Unidos, e ele tinha um Mustang amarelo. E aí, no velório dele, os familiares e amigos começaram a distribuir lacinhos amarelos, e mensagens de apoio às pessoas para conscientizar sobre a importância das pessoas próximas estarem atentas aos sinais que uma pessoa potencialmente suicida, ou que está com ideação suicida, ou que está em sofrimento mental e, portanto, em risco de tentar suicídio, para que as pessoas tenham consciência e fiquem mais atentas a esses sinais. Por isso, o Setembro Amarelo. Então, doutor, o que leva a pessoa a estar agindo com suicídio, procurar o suicídio? Então, como eu já havia adiantado, é uma questão muito complexa, Não é uma causa só, nós costumamos dizer que é multideterminado, Existem várias questões que estão implicadas nesse processo da pessoa procurar, dar cabo à própria vida. E existem fatores de risco, como a gente chama, Por exemplo, os transtornos mentais por si só já são um fator de risco. Então, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esses transtornos, que a gente ouve falar tanto aí, certo. Todos esses transtornos, eles têm já, as pessoas que têm esse diagnóstico, já é pessoa considerada fator de risco. Mas existem outras questões para além disso, Então, o abuso de álcool e drogas é um fator de risco. Se a pessoa tem poucos laços sociais, poucas amizades, social. assim, fica muito isolada, mais introspectiva, é um fator de risco. É um sinal, já é um sinal em alerta. Sim. Principalmente os pais. Ficar atento nesses pequenos sinais. Porque hoje em dia os adolescentes não estão tendo dó de tirar a vida de si próprio, não. Principalmente terceiros, E aí, por exemplo, se um jovem, passa a maior parte do dia trancado dentro do quarto, por exemplo, jogando, ou seja, criando uma realidade paralela, que não é esse mundo real que a gente tem que encarar todo dia, é um sinal de alerta em que às vezes muitos pais
não se dão conta disso, né? O filho fica 12, 14 horas trancado dentro do quarto jogando. O que tem nesse mundo real aqui que esse jovem não tem condições de viver aqui? Ele tem que criar uma realidade para ele. É um sinal, né? É um indicativo de que provavelmente aquele jovem pode estar atravessando questões pessoais, e a forma que ele encontrou de lidar com isso é fugindo dessa realidade. Então vamos ficar atento aí. Isso não é só para os jovens, né? Portanto, os adultos também encaram essa realidade de estar com problema psicológico, ou alguns problemas que podem vir a achar que tira aquela dor dele daquele momento. E sentir a dor mesmo. O suicídio, eu acho, eu acho que o suicídio é um egoísmo tão grande da pessoa, porque ela pensa em tirar a dor de si própria, suicidando, no caso, tirando sua vida, né? E meu pensamento, né, doutor? Nessa questão, ela pensa em tirar a própria vida para acabar com a dor. Então ela não pensa nas outras pessoas, ela pensa em si própria. Eu acho que o suicídio é um egoísmo. Uhum. Pode ter esse lado, né? É uma questão ética também e moral. Uhum. Não é? É um dilema de fato. Mas o que acontece é que a pessoa que está ali em sofrimento, é um sofrimento tão intenso que ela não vê outra saída para a vida a não ser a morte. Olha que dilema. Encontrar na morte uma saída para a vida. Caraca. Assim, a pessoa está num nível de sofrimento, assim, de incapacidade mesmo de lidar com as questões da vida dela, que a única saída que ela encontra é a morte, mas respinga, né? A pessoa que tira a própria vida, ela vai deixar amigos, família, né? Uma rede de pessoas suicidas, filhos, né? Deve deixar uma série de pessoas marcadas de uma forma muito traumática, que é o encerramento dessa vida de forma assim tão abrupta e que nos causa tanto susto, né, quando a pessoa comete suicídio. Eu fico com dois sentimentos quando eu fico sabendo que alguém, né, suicidou. Tanto esse de um pouco, não é dó, né, mas assim, uma tristeza mesmo, uma tristeza profunda, porque provavelmente aquela pessoa estava em intenso sofrimento. E pensando também na questão da família, dos amigos, de quem ficou, que aí vai ter que lidar com essa morte traumática. Lidar com a morte por si só já é traumático, mas uma morte violenta é muito mais traumática, né? Muito mais difícil elaborar esse luto. E essa questão é uma questão muito triste, porque talvez aí aquela pessoa da família viu o filho, a mãe, o pai, ou até mesmo o irmão, o amigo sofrer aquilo e fica com aquilo na cabeça. E a melhor opção para aquela pessoa que está com isso na cabeça, procurar um psicólogo, né, doutor? Sim. Para estar tratando isso e resolvendo essa questão que não é ele ou outro, é interna, é você e você. Então você tem que desabrochar, jogar tudo para fora. E o melhor método é com um psicólogo, entendeu? Essa bandeira a gente tem que levantar, né? De dizer que muita informação que tem na internet, hoje nós temos, né? Tá tudo aí, assim, a mão, tem o Google, né? Nada disso substitui um acompanhamento especializado em saúde mental, seja só o psicólogo, se for o caso, ou um tratamento que a gente chama combinado, psicólogo com psiquiatra, que é quando a pessoa precisa mesmo de remédio, de psicofármacos. Tem casos de transtornos graves, por exemplo, que o psicólogo quase que fica inacessível para aquele paciente se não tiver uma medicação. Então a gente também não pode, apesar de muita crítica ao uso de medicamentos, inclusive muitos remédios, né, já tem lá na bula indicativo de que pode aumentar a ideação suicida, tem esses dois lados, mas apesar disso tem casos que a pessoa de fato precisa de medicação até para que a terapia, né, o processo de análise gere resultados positivos, então precisa dessa medicação. Antes tinha um dilema muito grande entre falar ou não falar de suicídio, porque muitos acreditavam que quando você fala de suicídio aumenta os casos de suicídio. Hoje nós estamos fazendo um movimento contrário, que é nós temos que educar as pessoas, psicoeducar as pessoas, falar sobre a importância de um acompanhamento psicológico e, se for o caso, psicoterápico, psiquiátrico também, né? E que as pessoas têm um mecanismo, repertório, que a gente chama, para lidar com as questões angustiantes da vida e que todos nós temos. Em algum momento nós vamos passar por isso. Quando você falou de
a questão do egoísmo, de quem tira a própria vida, nós temos os casos daqueles suicidas que deixam cartas, né? E a ideia que dá é que essa carta é sempre endereçada para alguém. Então quem recebe essa carta de alguém se despedindo, eu fico pensando no peso traumático que essa pessoa vai carregar, de que aquela carta foi dedicada para mim, né? Aquela despedida, né? Então assim, é uma questão muito implicada de diversas questões mesmo, de muito, inclusive é de difícil manejo na clínica também, né? Do suicídio. Porque a pessoa vai ficar carregando aquele fardo, né? Então, doutor, nesse caso todo, como que ocorrem essas ocorrências em cima disso, do suicídio, perdão? Nós costumamos dizer que existem 3 momentos, né, ou 3 fases. Primeiro, a ideação suicida, como a própria palavra sugere, ideação, uma ideia. Então, a pessoa pensa, e se eu morrer? E se eu tirar a minha própria vida? Será que eu vou fazer falta? Será que alguém vai sentir minha falta? Que falta eu faço no mundo, na vida das pessoas, na vida da minha família? Isso é a ideação. A tentativa de suicídio seria no segundo. Vamos pensar como se isso fosse evoluindo, né? A tentativa de suicídio é quando a pessoa vai buscar uma forma de tentar dar cabo à sua própria vida. Seja ingestão de medicamentos, seja... E aí diversas formas, né? E aí é nessa fase que acontece muito julgamento do tipo, não queria morrer, querendo chamar a atenção, né? Se quisesse morrer, teria escolhido uma forma mais letal. Não tinha avisado. Pois é, mas é justamente aí, nessa tentativa, e o amarelo é muito bom para sugerir isso, é um sinal de alerta, né? Passou da fase da ideação, a pessoa não está só pensando mais, ela está efetivamente tentando, né? Está querendo consumar mesmo. Tentando. E aí o terceiro, que é o suicídio consumado, que é quando a pessoa efetivamente consegue, né, dar cabo à própria vida. E tem uma diferença entre essas questões para o homem e para a mulher. Os homens, em geral, conseguem tirar a própria vida logo na primeira tentativa, porque escolhem meios mais letais do que as mulheres. Mais rápido. Né? As mulheres geralmente tentam, mais vezes, até de fato conseguir, né, tirar a própria vida. Interessante e trágico, né? Então, doutor, colocando essa questão do suicídio, a depressão e a ansiedade também bate em cima, alguma coisa assim? Sim. Os transtornos mentais, como eu havia falado, entram nesses fatores de risco, né? Então, a gente fala muito de depressão e ansiedade, que parece que são os transtornos aqui mal do século, né? Assim como lá no século XIX foi a tuberculose, a impressão que nós temos é que transtornos ansiosos, né? Que são vários. 90% da população hoje tem crise de ansiedade. Ou se diz, sente que, né, que é ansioso. E a depressão, que também é muito grande o número, né, a prevalência, que parece ser os mal do século. Mas todos os transtornos mentais, de alguma maneira, já é um fator de risco para, né, o suicídio. E os dados, assim, são estarrecedores no mundo mesmo, assim. A quantidade de jovens de 15 a 29 anos que cometem suicídio, assim, é algo preocupante, é uma questão de saúde pública, né? E quando a gente fala de saúde pública, entra uma outra questão. Quando nós não temos serviços públicos de saúde, sobretudo de saúde mental, que de fato respondam ao que eles pretendem, que é uma política pública, ou seja, garantindo acesso dos usuários, das pessoas, nós estamos contribuindo, o Estado no caso, para que haja mais suicídio e menos resposta do poder público. Então, se é uma questão de saúde pública, tem que haver investimento público, de políticas públicas para enfrentar a questão do suicídio. Então, doutor, mas e na rede pública, tem um médico psicólogo para estar atendendo a população, alguma coisa assim? O senhor tem essa informação para passar para nós? O que a gente percebe é que isso tem avançado, né? Hoje, por exemplo, falar especificamente da psicologia, ela tem ocupado diversos espaços, que não mais só a clínica, que antes a ideia era que o psicólogo só atendia na clínica, né? Hoje nós estamos nos serviços públicos, inclusive as pesquisas do Conselho Federal de Psicologia mostram que é um grande campo, né, para a psicologia, o serviço público. Por exemplo, eu sou concursado lá na Prefeitura de Timóteo, trabalho na assistência social. Não atendo, não faço atendimento psicoterápico, mas
é a psicologia ali no serviço público. Mas eu sei que lá em Timóteo, aqui em Patinga, né, em diversas cidades, existe os psicólogos na rede de saúde pública, nas unidades básicas de saúde, no CAPS, CAPS-I, CAPS-AD, que trabalha com álcool e drogas, né, nos hospitais, né, tem lá um psicólogo. É pouco, para atender a grande demanda, mas tem avançado. Mas ainda mais precisa ser feito, e porque a rede, né, que a gente chama RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, precisa de outros profissionais também, né, por exemplo, psiquiatra, assistente social, outros profissionais, precisa de leito nos hospitais, né, porque nós uma área reservada para essa questão, né? Tem muita demanda, né, então são poucos profissionais ainda, mas né, nós pretendemos e acreditamos que isso vai expandir, e hoje, por exemplo, também tem a lei recente de 2019, né, que para a inserção dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas, né, da rede pública, né, da educação básica. Isso tem avançado, e muitos, inclusive o Estado de Minas vai fazer um concurso para que tenha esses profissionais. Então, assim, isso tem aumentado, mas ainda é preciso mais investimento, precisa de mais rede, precisa de mais profissionais. Certo. Doutor, e quais são os sintomas da depressão e a crise de ansiedade, no caso? Então, primeiro que, como eu havia falado, né, existe muita informação e a gente tem que tomar cuidado com o diagnóstico. Tanto diagnosticar o outro, quanto eu fazer fazer um autodiagnóstico a partir do que eu ouvi e vi lá no Rios e tal. Isso tem que ser num acompanhamento, né? Existe uma grande crítica às questões do diagnóstico. Primeiro que diagnóstico, a gente fala de hipótese diagnóstica, né? Não é que a pessoa é isso. Isso é uma carga muito grande quando eu falo assim, fulano é depressivo, né? É uma hipótese diagnóstica, existe uma série de sintomas que tem que ser com um acompanhamento, com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Para que efetivamente a pessoa receba esse diagnóstico, né? E também a forma de manejo clínico desse diagnóstico, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, assim. Por isso que eu acho que se a pessoa percebeu uma mudança no seu comportamento, no seu humor, né? Redução do apetite, muito sonolento, tem dormido demais ou de menos, né? Tudo isso são sinais de alerta que a pessoa vá procurar um atendimento especializado para que não saia assim se autodiagnosticando ou pior, se automedicando também, que é o que a gente percebe, que a medicação do meu vizinho está usando foi boa e eu vou pegar, né? É uma questão muito séria isso. Então tem que ficar atento aí, as pessoas que estão assistindo a gente, pega essa informação e leva para si, não se automedique em forma nenhuma, de forma alguma, né? Então, doutor, qual é a forma de lidar com essas questões da morte, da ansiedade, etc.? Me parece que a nossa cultura, né, falando especificamente do Ocidente, mas pensando também no Brasil, né, nós temos uma dificuldade de lidar com a morte, né? É um tabu, é um tema tabu. Nós evitamos, até porque isso, de alguma maneira, nos coloca diante de uma realidade trágica, no fim das contas, assim, no sentido de que a vida vai ter um fim, né? E é a única certeza que nós temos. Então, quando alguém morre, que é próximo de nós, isso nos causa tanto sofrimento, nos incomoda tanto, mobiliza uma série de afetos em nós, é porque anuncia que a nossa hora também vai chegar. Então é muito difícil lidar com a morte. Nós temos que já partir desse ponto, né? Outra questão, se a gente fala, por exemplo, eu sou um amante da psicanálise, né, estudo da psicanálise, não sou psicanalista ainda, mas se a gente pensa no inconsciente, por exemplo, a gente fala que não tem registro de morte no nosso inconsciente, porque ele não opera com o tempo cronológico, então não existe essa questão de passado, presente e futuro do inconsciente, né? Ele é atemporal, que é o que a gente costuma dizer. Então, como não existe registro de morte no inconsciente, é muito difícil para a gente lidar com a morte e encarar essa finitude da vida, né? Por exemplo, se a gente for pensar assim friamente, a vida não tem sentido. Nós temos que criar estratégias para dar sentido para a vida.
E muitas vezes entra o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa família, os filhos, né, os relacionamentos, entra uma missão que muitas pessoas acreditam que tem, de fazer alguma coisa pelo mundo, pela humanidade, né, entra a religião, entra Deus. Então nós vamos criando estratégias para dar sentido à vida, porque no fim das contas ela não tem sentido. Nós fomos assim, lançados no mundo, nascemos e aí crescemos, ficamos bobos e casamos. Não, isso é fora. Mas assim, a vida não tem manual, né? Nós estamos aqui sem saber. E depois? Que também causa muita angústia. Nós pensamos assim, a vida acabou, né? Vamos ser enterrados e ali. E depois? Depois que eu morrer, sabe o que vai acontecer? Essa voltou. É a dúvida que todo mundo fala. Ninguém voltou para contar. Ninguém voltou para contar. E aí, como é que é do lado de lá? Como é que é essa travessia, né? Essa passagem? E aí, eu falei da religião, eu acho que ela pode cumprir dois papéis, assim. Ela pode ser um fator de proteção, porque a pessoa, por exemplo, que está com ideação suicida, ela pode se pegar na religião, um Deus, né? Na ideia de um ser superior, e isso ser, de alguma maneira, um fator que evite que ela tente o suicídio. Mas, ao mesmo tempo, o discurso religioso que a gente vê muitas vezes, no sentido de se você tirar a sua vida, você vai para o inferno, né? Isso não ajuda. Pelo contrário, isso vai causar mais ansiedade do sujeito, mais angústia, porque se eu tirar a minha vida, eu vou para o inferno, né? Eu vou sofrer pro resto da vida. E aí já tem tanto sofrimento aqui, e aí depois sofrer mais e ir para a eternidade. Então isso de maneira nenhuma isso ajuda. Pelo contrário, pode cumprir um papel, né, contrário. E aí, falando mais de psicanálise, por exemplo, quando a gente fala que o sujeito suicidou, nós chamamos de passagem ao ato. Ou seja, as palavras que deveriam cumprir e cumprem um papel não foram suficientes, ou o sujeito não deu conta de colocar em palavras todo o seu sofrimento, e o ato substitui a palavra, né? A psicologia, as diversas teorias e a psicanálise em especial trabalham com a palavra, com a fala do sujeito. Inclusive, Lacan tem uma frase que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Então, tudo que nós falamos, de alguma maneira, tem questões ali do seu inconsciente aparecendo. Quando o sujeito não dá conta de colocar todo essa falta de sentido que tem a vida, todo o seu sofrimento em palavras, e ela passa ao ato, ou seja, ela tenta o suicídio, ou ela de fato consegue tirar a própria vida, é o que nós chamamos de passagem ao ato, né? Existe, por exemplo, também um conceito que a gente chama de pulsão de morte. Enquanto a pulsão de vida é alguma coisa que nos move, que nos move, por exemplo, que nos faz desejar e produzir, a pulsão de morte, o sujeito cai numa repetição e que muitas vezes ele quer um estado de inorgânico, né? Então, quando a pessoa está em repetição, vamos pensar em alguém que volta e meia pensa assim, por que eu fiz isso de novo? Por que isso está se repetindo de novo? A gente, por exemplo, pode dar um exemplo daquele que a gente chama de dedo podre. Por que a pessoa escolhe sempre aquele padrão de relacionamento? Porque ela está numa compulsão à repetição. E ali está operando o que a gente chama de pulsão de morte, né? E uma outra questão também que a gente pode analisar o suicídio é uma separação do outro. Quando a gente fala outro, e é o outro com O maiúsculo mesmo, é porque o outro funciona como uma espécie de espelho, em que nós nos vemos de alguma maneira refletido nesse outro. Porque esse outro também nos dá uma imagem especular, como lá no espelho, de uma verdade sua aparecendo para você ali. Quando o sujeito suicida, o que ele está fazendo? Uma separação desse outro, né? De alguma maneira, aniquilando o outro, mas ao mesmo tempo ele está se aniquilando. Até porque, para nós nos constituirmos sujeito, nós precisamos intimamente desse outro para dizer quem nós somos, e também para marcar uma posição, não, eu não sou esse que você está me nomeando, né? Então, assim, são questões, né, complexas, assim, no primeiro momento, para a gente dar uma embaralhada na mente, assim, mas a psicanálise, né, eu como amante dela, tenho que fazer a defesa dela aqui, que ela vira e mexe também, é atacada, porque ela nos faz, assim, nos coloca diante de questões muito fortes mesmo, de se confrontar, assim, de pensar, nossa, como é que isso faz sentido? Ou não faz sentido, então, né? Mas, na mente, né? De alguma forma, ela nos faz remexer, né? Nos causa um incômodo por hora.
mas ela é importante. Mas é 1000 vezes a vida do que a morte. Cara, quem tá jovem, ou mesmo que tiver idoso, espera um momento, não tira sua vida, tá? Procure apoio, né? Procure rede de apoio. Assim, é muito problemático também a pessoa ter poucos laços, né? Por quê? Vamos supor, é muito comum a gente falar assim, e a gente ouvir esse discurso, mas fulano tirou a vida, né? Suicidou só porque terminou um relacionamento. Mas, primeiro que a gente nunca sabe a dor do outro, a gente supõe ou tenta se colocar no lugar do outro, que é o que a gente chama de empatia, mas nunca é totalmente, você nunca vai saber. 100% empatia, né? Não, isso é impossível. É só apatia. Não, isso é alienação. Se eu for inteiramente me colocar no lugar do outro, é alienação, né? A gente supõe, né? Porque em algum momento eu já passei por um sofrimento, perdi alguém da minha família. Então, quando você perde alguém da sua família, eu suponho a sua dor, porque eu também passei por isso, né? Eu também tive momentos tristes e tal. Mas no lugar do outro, se colocar totalmente lá, é impossível. Então, assim, vamos supor, essa pessoa tinha todo o seu investimento libidinal, toda a sua carga de afeto e de investimento ali naquele objeto, naquela pessoa, naquele relacionamento. E era a única fonte de prazer, por exemplo, para ela. Se ela perde aquilo, o que resta? Ela vai sentir a vida sem sentido. Um vazio, né? Aí ela vai achar que a melhor opção é o suicídio. Porque mas não vai restar mais nada assim para dar sentido para ela. Por isso que nós temos que ter algumas, né? O ideal, o salutar, é que nós tenhamos algumas redes de apoio, alguns laços, família, no trabalho, na escola, uma religião, não sei, um esporte, alguma coisa, para dar sentido do estudo, porque às vezes quando um falhar, vai ter uma outra rede ali. E procurar, né, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se houver essa necessidade também. A gente tem que marcar essa posição aqui de acompanhamento especializado, especialista, né, diferente do seu amigo, que você pode ir lá e contar a sua vida. É importante? Mas um acompanhamento com um profissional de saúde mental é de outra ordem, né? Que uma coisa não precisa anular a outra também. E, como você já disse, o coitado do psicólogo, ou psiquiatra, ele é muito julgado, E eu mesmo já fui uma das pessoas que já julgou um psicólogo. Minha mulher é prova disso. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho certeza que a gente precisa de uma ajuda externa. Não é só aqui dentro, ou aqui dentro. A gente precisa sim, necessita sim. Tá com um probleminha, não tá conseguindo resolver? Cara, procura um psicólogo. Já indico um cara, passa uma leveza pra gente, muito inteligente. Então, não deixe para depois o que é bom para si. Você tocou num ponto assim interessante. Ontem mesmo eu ouvi de uma pessoa, né, no sentido assim, não, mas para ser psicólogo tem que gostar muito, que o psicólogo só ouve. É um mito, existem muitos mitos em relação à psicologia, né, à própria psiquiatria também, e discursos assim que a gente precisa informar as pessoas e falar que não é por aí, no sentido de o psicólogo só escuta, o psicólogo vai ficar só balançando a cabeça, né, psicólogo é para doido, psiquiatra é para doido, não tem nada disso. Eu costumo usar a metáfora do psicólogo como fosse uma espécie de espelho, e eu falei do espelho aqui, falei do outro, né, então o psicólogo é um outro, que de alguma maneira vai funcionar como um espelho para o sujeito. É muito difícil sustentar o lugar de se escutar. Eu acho que isso é o que causa mais incômodo quando a pessoa vai, por exemplo, no psicólogo, fazer um processo de análise, psicoterapia. Não é falar, porque falar é muito fácil. Porque às vezes eu vou falar até coisas que não são relevantes. Isso acontece na clínica, o sujeito fala, chega, fala, cai numa verborreia que a gente chama, né, de falar, um tanto de coisas que não é aquilo. Chora. Que não é aquilo assim, que de fato seria interessante para a gente chegar, e às vezes pode funcionar até com uma resistência mesmo para chegar nesse ponto, né? Então assim, e quando a gente volta e fala com um sujeito lá na clínica, então você está me falando isso, a pessoa se choca, no sentido de se perceber no discurso, não só falar, mas se perceber no discurso e entender, era isso mesmo que você estava falando? Então, mais difícil do que falar, e às vezes as pessoas falam assim, vou chegar lá no psicólogo, vou falar o quê? Né? Mas o importante não é tanto falar, é se ouvir. E aí o psicólogo funciona como espelho para que a verdade do sujeito, que sempre é a verdade dele, a gente costuma dizer em psicanálise que um
que o analista é alguém que ocupa um lugar de suposto saber, né? Então, quando você fala assim, o Felipe passou uma leveza, uma segurança, né, e tal, o que isso supõe? O Felipe é alguém que sabe alguma coisa que eu não sei. Ele está no lugar do suposto saber. Mas, na verdade, isso é até importante no primeiro momento, mas com o processo, isso vai ficar evidente que a verdade importante é a verdade do sujeito. E que a verdade está ali, diante dele, e que ele não precisa se autoconhecer, como a gente fala. Ele precisa se reconhecer. E muitas vezes se reconhecer nesse discurso, assim, na posição de sujeito, na posição do sujeito desejante, e de que um sujeito que está aí no mundo, como nós todos estamos, tentando dar sentido aí a esse caótico que nós chamamos de vida, né? Então, já deu para passar bastante informação, né? Aí a gente vai encerrar aqui, mas já deixo o convite para uma próxima vez, tá? Muito obrigado, doutor Felipe. Cara, eu estava ansioso por esse momento, como eu já falei várias vezes com a Priscila, esse momento para mim foi um momento único, porque você passou conhecimento não só para quem está nos assistindo, para mim também. Isso foi muito importante para mim. Eu te agradeço. Agradeço. Que Deus te abençoe, Amém. ilumine o seu caminho, que a sua profissão é muito abençoada, tá? Amém. Estamos aí. Vou deixar o Instagram, né? Por favor. Prisci Felipe Henrique, eu faço live, coloco muito conteúdo lá para os canais, faço story, faço muita informação, tá, né? gente? Pretendo investir mais nessa área aí, por favor. Né? Nós temos que produzir mais esse conteúdo e gerar, né, conhecimento, porque o conhecimento é isso, ele tem que ser nunca é passado, demais. E você não perde por transmitir e por saber também, por estar como esponja, sugando aquele conhecimento para si mesmo. Você toma. Obrigado. Gente, muito obrigado, tamo junto. Alô.